Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15. E 2 Samuel, capítulo 15. Graças a Deus. Também está presente com a gente, né? Os netinhos da irmã Carmen. Cadê a Priscila, tá? Foi trocar a menina. Estão os netinhos aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu quero usar como um tema a seguinte frase: uma tragédia na casa de Davi. Uma tragédia na casa de Davi. Versículo 1 do capítulo 15. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que se que tinha alguma demanda para vir ao rei em juízo, o chamava Absalão a si e dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: a quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvides o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da cidade de Giló, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios. Tornou-se poderosa conspirata e crescia no povo que tomava partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Saiu o rei, e todos da casa o seguiram, saiu o rei, e todos da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da cidade. Eu rogo, Pai, que o Senhor me dê graça, que eu possa cumprir muito bem o papel que me é determinado. Ajuda a igreja a entender o texto, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Vamos assentar. Uma tragédia na casa de Davi. Geralmente, quando se fala em Davi, a gente pensa naquele homem guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. A gente pensa naquele homem que era invencível nas batalhas. A gente pensa no poeta sacro dos salmos. Então a gente pensa muito de um lado positivo da vida de Davi. E Davi, de fato, era um homem segundo o coração de Deus e muito abençoado. Muito abençoado. Aliás, por causa dele, Israel ganhou apogeu durante os 40 anos de reinado dele. 7 é bom e 33 em Israel. Israel ganhou
conceito, respeito pelas nações. E ninguém guerreava enquanto Davi estava na testeira de Israel. Ninguém conseguia vitória nas guerras, porque o Senhor era com Davi. Entretanto, Davi passou por algumas tragédias. No âmbito familiar. E eu queria compartilhar essa tragédia que ele passou com o seu filho chamado Absalão. Deixe-me contar então o que aconteceu. Davi tinha um filho chamado Amon, mais novo que Absalão. E Davi tinha também uma filha chamada Tamar, não da mesma mãe que Amon. Amon se apaixonou pela irmã, meia-irmã, forçou-a, estrupou-a, violentou. Isso trouxe uma grande tristeza ao coração de Davi, e possivelmente todo Israel sentiu o peso daquela transgressão. A Tamar era irmã de Absalão. Absalão então propôs no seu coração de matar Amon, que havia violentado a sua irmã. Ele aguardou um certo tempo, um período propício. Ele então mata Amon. Então Davi passou por essa primeira tragédia, que um próprio irmão assassinou o seu irmão. Aliás, quem se lembra das histórias medievais, dos castelos, das cortes, apesar que Davi está inserido na história antiga e não na medieval, a história medieval começa no ano 500, vai até o ano 1500, mas Davi está na história antiga, e a gente sabe que nesses castelos, nesses palácios, traçava-se muito perfil de traidores, homens obstinados, moralidade, adultérios. Não era evidente assim a casa de Davi, mas Davi passou por alguns problemas. E Absalão então, ao matar Amon, Absalão fugiu para a Síria, onde ficou 3 anos escondidos. Nesse período, Davi procurou colocar as mãos em Absalão, sem nenhum sucesso, porque Absalão se escondia. Absalão é a junção de 2 palavras hebraicas, que significa pai da paz. Pai, Salão vem de Shalom, da paz. E era exatamente o que ele não tinha a oferecer, e não era nenhum pai da paz. Ele fugiu para a Síria, estabeleceu-se ali, como eu já disse, e ficou 3 anos escondidos naquela terra. Eu não sei o que Davi faria se pusesse a mão em Absalão. Eu não creio que ele o mataria, mas o manteria no cárcere para pagar o feito que havia realizado. Passado então alguns anos, Joabe intercede através de uma mulher a Davi para que trouxesse Absalão. E Absalão veio da Síria então, Jesur, e habitou na cidade de Israel. Mas durante alguns anos, Davi não olhava a face de Absalão como fonte de disciplina, porque Davi estava com isso protestando o horroroso feito de Absalão em ter assassinado seu irmão. E Davi amava muito a sua família, ele tinha uma consideração, um apreço muito grande por sua família. Um dia, entretanto, Absalão forçou as circunstâncias para que seu pai o visse cara a cara. Então ele teve um encontro com Davi, Davi o beijou, conversaram, Absalão se foi. E aí começa uma história muito triste, que eu acredito que você nunca tem ouvido dizer, nem mesmo nos dias atuais. Apesar que, ainda nos dias atuais, há filhos que assassinam o pai e vice-versa. Mas Davi não havia dado motivo algum para que Absalão se levantasse contra ele.
Muito pelo contrário. Davi sempre considerou Absalão como um filho querido, não obstante o que ele fez. A Bíblia diz, irmãos, que Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, 50 homens que corriam diante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei em juízo, o chamava Absalão a si e dizia: que cidade és tu? Ele respondia. Olha o início da tragédia, a raiz do mal. Absalão ficou na porta do palácio, e era comum os reis julgarem as causas, as pessoas virem ao rei em juízo, e Absalão então atendia essas pessoas como filho do rei, se dizendo representante, e era comum as pessoas se inclinarem diante dos príncipes e dos reis, prestando reverência. Quando a pessoa ia se inclinar, Absalão estendia as mãos, como que não precisa, e abraçava aquelas pessoas e beijava aquelas pessoas. Dessa maneira, Absalão estava conquistando o coração de Israel. Ele fez isso por 4 anos. Eu não sei dizer aos irmãos o porquê é que Davi não fez nada durante aquele período tão longo. Muito provavelmente, alguma notícia a respeito do procedimento de Absalão tinha chegado à corte. Não é possível que um reino poderoso como o de Davi, como conselheiros sábios, como conselho de Deus, homens capazes, e uma tropa de guerreiro, tropa de elite que guardava a vida de Davi. Não é possível que ninguém tenha observado a reação de Absalão, o projeto de Absalão. Se ele houvesse feito aquilo de um dia para o outro, de uma semana para outra, vamos dizer que justificaria o fato de não ter chegado aos ouvidos do rei. Mas ele passou 4 anos conquistando o povo. E ele não conquistava o povo porque amava o povo. Ele não beijava o povo porque tinha conceito alto. A Bíblia diz que ele inspirava, ele aspirava, melhor dizer, ele desejava ter o poder, ter a atenção. No versículo de número 4 diz assim, de Absalão falando: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda em questão, para que lhe fizesse justiça. Na verdade, ele cobiçava aquela posição de ser juiz. O ego era aguçado de Absalão, quando as pessoas chegavam para que ele pudesse julgar as suas causas. Assim Absalão foi crescendo no seu procedimento, eu repito, durante 4 anos. Passado esse período, versículo 7, ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Versículo de número 11, de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, que era um dos conselheiros do rei. Passados 4 anos, ele já havia se simpatizado com muitas pessoas, ele já havia ganhado o coração do povo, não por meios lícitos,
porque ele amava, porque ele era sábio, era um homem guiado por Deus, não por essas razões. Era um enganador. Ele ganhou e ele montou uma conspirata. Hebrom foi a cidade onde pela primeira vez Davi foi consagrado rei, depois da morte de Saul. É uma das capitais de Israel, grande, poderosa, tradicional. E ele juntou 200 homens que não sabiam ao certo o que estavam fazendo, mandou mais 50 diante dele, e ele orientou que numa determinada hora, num determinado momento, eles gritassem: Absalão reina. Como eu disse, eu repito, se chegou aos ouvidos de Davi alguma notícia dos procedimentos daquele moço, Davi se fez ignorante. Mas a raiz do problema estava ali, nas atitudes daquele moço. Não havia no coração de Absalão nenhum arrependimento de ter matado o seu irmão Amon. E não havia no coração de Absalão também nenhum respeito à pessoa de Deus. Não há um versículo sequer dizendo que Absalão buscava o Senhor. Era um homem ímpio, iníquo, imoral, sujo, perverso, ordinário, maligno, filho de Belial. Não obstante ser ele filho de Davi e ter o nome de pai da paz. Chegando a Hebrom, então, a conspirata ganhou força, e os 50 homens começaram a gritar, demais pessoas que agregaram aquele grupo começaram a gritar: Absalão reina, Absalão reina. Então a conspirata se materializou em Hebrom, muita gente. Absalão tomou força. Um dos melhores e maiores conselheiros de Davi, Aitofel, cujo conselho parecia a voz de Deus, de tão eficaz que eram seus conselhos, eficazes, tão verdadeiros, tão poderosos. Ele aliou-se a Absalão e a situação ficou muito difícil nesse primeiro momento. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Davi, se encontra aqui no versículo 14, ainda o 13, então veio o mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. E olha quem estava com Davi. Então os homens do rei lhe disseram: eis que os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei, todos da sua casa o seguiam, porém o rei deixou 10 concubinas. Presta atenção no pastor. O que eu vou falar eu não posso provar, mas eu deduzo, como estudante da Bíblia, que Davi evitou o confronto. Davi tinha poder de guerra, ainda que Absalão tinha gente com ele. A guarda real, que eram os combatentes mais poderosos nas pelejas, Davi os tinha ao lado. Quando a notícia chega a Davi, Davi sabia que se houvesse um confronto, haveria muita morte. Quando chegou o conselho dizendo que todo Israel está Absalão, Davi junta a sua casa em Jerusalém, estava em Hebrom. Começou em Hebrom a conspirata. Davi ajunta todo o seu povo e diz: fujamos, para que não pereça a cidade, nós não sejamos alcançados.
nenhum herói de guerra, nenhuma força militar jamais tirou Davi do seu palácio. Os filisteus, que eram um povo aguerrido e muito odiosos, eles nunca tiveram o poder de colocar Davi em fuga. Davi era uma verdadeira máquina de guerra, porque Deus estava com ele. Entretanto, estabelece-se a tragédia. Davi foge da sua casa com medo do próprio filho. Davi sabia que num confronto com o seu filho não sobreviveria. Davi era um homem velho de guerra, estrategista, sabia muito bem dar golpes mortais no corpo humano. Ele junta o seu povo, abandona tudo, abandona o palácio, o comando, a direção, a cidade, o país, e foge, sem direção, naquela conspirada. Quando Davi estava em fuga, estabeleceu-se angústia, tristeza, frustração no coração daquele homem. Quando ele estava em fuga, já afastado há algum tempo de Jerusalém, um homem, segundo Samuel 16, versículo 5, se aproxima de Davi, de nome Simei. Olha o que aconteceu com Davi. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali sai um homem da família de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis agora a tua desgraça, porque és homem de sangue. Já não chegava a tristeza e a frustração de Davi de ver um filho seu, o próprio sangue, conspirando contra ele. Como diz o texto, Davi tinha à sua esquerda, à sua direita, os maiores valentes da guarda real, homens de altíssima confiança. Quando esse Simei, que era descendente de Saul, Davi passava, ele apanhava porções de pedras e lançava sobre a vida de Davi e sobre os homens que estavam com Davi. Maldito és tu, Davi, e amaldiçoava Davi naquele trajeto. Você usurpou o trono de Saul, que era parente dele, de Simei. Você trouxe sangue à casa de Saul. Eu sei que tudo que Davi precisava naquele momento era de uma mão amiga, de um apoio. E é interessante que no meio dessa maldição que Simei lançava, Davi se viu em dúvida, em incerteza. No versículo 9 diz: então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixe-me passar e lhe tirar a cabeça. Davi respondeu: o que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Ora, deixai amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria porque assim se fizeste? Disse mais Davi a Abisai, a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o me amaldiçoar, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor lhe olhará a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguia Davi, pois o seu caminho, Davi e os seus homens, também se meia ao longo do monte, do outro lado, caminhando, amaldiçoando, e atirava pedra contra ele. Davi se encontrava um coração tão sem paz,
tão inseguro, tão duvidoso, diz que quando aquele Simei amaldiçoava Davi, Davi entendia que aquilo procedia de Deus. Um dos combatentes disse a Davi: deixe-me passar à frente, eu tiro a cabeça desse homem. Davi disse: não, que tem eu contigo, filho de Zeruia. O Senhor mandou que ele me amaldiçoasse. Davi supunha que aquele homem tinha recebido ordem de Deus. Em nenhum momento Deus havia mandado Simei amaldiçoar Davi. A tragédia de Davi foi a tragédia e o caos estabelecido por aquela situação, e ele não encontrou paz, não encontrou controle da situação. Ele só apelou para a fuga, para evitar, irmãos, uma mortandade. Eu entendo que ele não merecia, que Davi não usurpou o trono de Saul. Muito pelo contrário. A história nos mostra que diversas vezes Saul queria matar Davi, e Davi se esquivava, Davi saía, Davi evitava os confrontos. Saul morreu pela própria espada, num suicídio, num conflito com os filisteus. E Davi foi convidado a ser rei em Israel, pelos anciãos de Hebrom e depois por Jerusalém. Mas para Simei, Davi tinha usurpado, que morrendo Saul, alguém da casa de Saul deveria de tomar o reino. Davi se mantinha calado, enquanto aquela palavra de maldição se seguia. Do lado do monte, aquele homem que o Espírito de Deus tanto usava, tanto escrevia, tanto orava, tanto cantava, tanto fiel, segundo o coração de Deus. Do outro lado, maldito, maldito, assassino, maldito. Davi andava angustiado sob as flechas daquelas acusações e maldições. O terceiro momento foi o momento do confronto, se deu no capítulo 18. A história é muito longa e eu estou indo só por partes. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de mil e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, um terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sobre Itai, o Geteu. E disse seu rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradais farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com bandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Não obstante a posição de Absalão, não obstante a conspirada de Absalão, Saul, ou melhor, Davi, não perdera em momento algum o amor e a consideração pelo seu filho. A guerra iria se travar como se travou no capítulo 18. Mas a Bíblia diz que o exército que estava com Davi prevalecia sobre o exército que estava com Absalão. O Senhor Deus ficou calado, o Senhor Deus não mandou o profeta. Não sei se Davi não teve tempo de consultar o Senhor. Não sei se Davi teve tempo de fazer sequer uma oração. Eu não conheço, assim, um conselho, uma palavra dirigida de algum profeta. Não tem nada escrito nesse sentido. Mas a Bíblia diz que o conflito se travou no capítulo 18. Eu repito, Davi chegou a pedir: tratai com bandura o jovem Absalão. Isso significa que no coração de Davi não fora gerado o ódio pelo seu filho.
não foi gerado a revolta contra Absalão, não foi gerada antipatia contra o filho dele. Muito possivelmente Davi entendia que aquilo era procedimento de um homem descabiciado, de um jovem sem referência, uma vez que ficou muito tempo fora de Israel. Davi não queria a morte de Absalão. Davi não queria a morte do seu filho. Entretanto, a guerra, irmão, se tornou arreída. 20.000 homens morreram naquela peleja. Havia um pântano, muitos morreram naquele pântano. Morreram mais no pântano daqueles que foram feridos com a espada. Absalão fugindo, ele tinha cabeleira muito grande, era um homem muito alto, diz a Bíblia, muito belo, muito bonito. Ele passou por uma árvore frondosa, baixou-se para passar, fugindo. A cabeleira dele agarrou nos galhos daquela árvore e ele ficou despendurado. Anunciaram a Joabe: vimos Absalão dependurado numa árvore. Absalão pega algumas flechas, 3 flechas, e atravessa o coração, Joabe, melhor dizendo, pega algumas flechas e atravessa o coração de Absalão, matando naquele dia. A guerra termina aí, quando muitos de Israel pereceram naquela peleja. O mal estava estabelecido, e quando Davi recebeu a notícia da morte de Absalão, ele chora amargamente a morte do seu filho. Já havia perdido Amon, agora perde Absalão. Chora de chamar a atenção de toda a nação. Joabe chegou a dizer: hoje é dia de vitória, hoje Deus te deu escape, para que isso? Mas Davi chorava a morte do seu filho. Parece, irmãos, que essa tragédia trouxe ao coração de Davi uma tristeza muito profunda e constante. E assim Davi perde o segundo filho dele de uma maneira tão estúpida, tão fatal, tão ignorante, naquela conspirata. O lindo de Davi, e quando ele estava sendo amaldiçoado por Simei, ele disse: o Senhor pode compadecer de mim e mudar essa maldição. E de fato, Deus compadeceu-se com Davi. Deus não permitiu que Davi caísse nas mãos de Absalão. Mesmo aqueles homens que estavam ao lado de Absalão, lutando contra Davi, não prosperaram em suas conquistas, não tiveram nenhum êxito, não tiveram nenhum poder de derrotar os exércitos do rei Davi. Davi teve vitórias, mas aquela situação marcou o coração de Davi profundamente. Talvez você não saiba, mas muitos salmos que Davi compôs em meio das angústias. Senhor, não afaste de mim. Salmo 3, como cresceram os meus inimigos. Ele compôs quando estava sendo perseguido pelo Absalão. Muitos são os meus adversários, todos se levantam para dizer: não há salvação para ele em Deus. Ele compôs esse salmo nesse período. Mas tu, Senhor, é o meu refúgio, minha força para vencer. E Davi, irmãos, passou por aquela tragédia. Foi um problema na família que ele não teve vitória. Ele teve vitória em não morrer, ele teve vitória em não perecer, mas ele não teve vitória em manter o filho vivo. Aquele homem tinha que morrer, não prestava para o reino de Deus a vida de Absalão. Eu termino nessa manhã dizendo, meus irmãos, em todas essas situações, a gente não percebe Davi tendo o pingo de revolta contra Deus. Em nenhum momento ele atribui a Deus a falta de proteção, a falta de ajuda, de apoio. Em nenhum momento Davi solta alguma palavra, alguma expressão de blasfêmia. Muito pelo contrário, ele entregava as coisas nas mãos do Senhor. E hoje, às vezes, a gente passa também, na virada desse século, por conflitos familiares. Costuma, às vezes, os conflitos serem de alto grau.
de desentendimento assim arcaico. Mas nós precisamos sempre entregar os nossos problemas e as nossas vidas nas mãos do Senhor. No final de tudo, Davi volta para Jerusalém. Sabe o que ele podia ter feito? Davi podia ter feito o seguinte: vocês que escolheram Abisalão, vocês não pertencem mais ao reino, mandasse matar. Davi não trouxe, irmãos, revolta. Davi não trouxe morte. Davi não expulsou ninguém de Jerusalém. Não mostrou nenhuma revolta. Ele voltou para o reino, recebeu o povo e continuou reinando assim como Deus quis que ele o fizesse. Amados, passe na sua luta sempre confiando no Senhor. Passe nas suas guerras confiando na mão do Pai. Ele é a nossa rocha e a nossa força. Socorro bem presente na tribulação. Ainda que Deus fique em silêncio como ficou nesse período, nessa tragédia de Davi, nem por isso Deus deixou de dar a proteção, recursos e ajuda para Davi. Ele fugiu, mas teve sucesso na batalha, apesar da morte do filho. Deus é o nosso quinhão. Deus é a nossa proteção. Deus é o nosso refúgio. Ainda que nos conflitos mais graves familiares, ainda que no meio de perdas, de assassinatos e de tragédias, o Senhor é o nosso refúgio. Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Abençoe a sua alma, sempre confiando no Senhor. Meus irmãos, deixa eu só dar alguns avisos nessa manhã. Por certo, Deus já abençoou o seu coração, amém? Por certo, Deus já abençoou a sua vida. Meus irmãos, essa semana nós estamos iniciando uma campanha. Nós passaremos 7 terças-feiras recebendo pregadores de fora. Nessa próxima terça-feira nós vamos receber o pastor Marco Lago, da Igreja Batista Manancial do bairro Santa Inês. Cada pastor em cada terça-feira estará trazendo uma mensagem diferente. O meu objetivo é que você receba cada terça-feira uma palavra do coração de Deus para edificar a sua vida. Eu não tracei um tema para que todos não falassem a mesma coisa. Eu deixei o tema livre, justamente para que cada um trouxesse uma mensagem diferente. Eu convido a igreja para estar conosco durante as terças do mês de junho e de julho teremos os nossos pregadores. Eu quero fazer um pedido também. Eu não costumo falar de dinheiro, nem peço. Mas eu queria pedir que na terça-feira os irmãos trouxessem uma oferta para a gente ajudar. Cada terça-feira nós vamos ajudar esses pregadores, dando a gasolina, uma oferta. Que você trouxesse 10 ou 20 reais, se possível, para nos ajudar. Toda terça-feira, não fique em casa, mesmo frio. Vamos estar na presença do Senhor. E no último final de semana de julho, nós temos o Congresso de Mulheres, já temos 2 pregadoras que estaremos aqui. Então o mês de junho e julho serão meses de trabalhos especiais da igreja. Os irmãos não faltam nesta terça-feira. Só quer falar algo? Pois não, irmão, cara. Eu não estou conseguindo ouvir a senhora. Ah, não, é o Ângelo que vai falar? É o Ângelo que vai falar, isso mesmo. Então, meus irmãos, nós contamos com os irmãos. Pastor Paulo, pode deixar, eu peço ele para avisar na terça-feira. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por essa manhã tão maravilhosa, na tua presença. Colocamos todos os trabalhos da igreja nas tuas mãos. Colocamos essa campanha das terças-feiras nas tuas mãos.
Queremos pedir que o Senhor use cada pastor trazendo o recado do Senhor para a nossa igreja, para a nossa casa. Abençoe agora cada irmão e cada irmã que vai retornar para o seu lar. Que o Senhor conduza a igreja em perfeita paz, dando domingo abençoado, em o nome de Jesus. Nós estaremos entrando também numa outra campanha de oração, mas o anjo vai se preparar para comunicar aos irmãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, e amém. Vão em paz, Deus os acompanhe. Deus te abençoe.